Na moral, deixa o like. E aí, de boa, lá vamos eu, para mais um capítulo de One Punch Man. Antes de começar, a qualidade das páginas estava uma merda onde leio. Fui pegar no site oficial, mas por algum motivo que desconheço, o capítulo não está disponível, mas ainda consegui achar. Para ter uma ideia, essa era a página 1. Dito isso, vamos de capa. Como normalmente é, o capítulo começa na capa. Tem dois quadros mostrando o cientista chamado Genos, com U, no final. A frase do capítulo diz, o extraordinário cientista gênio. Bom, o capítulo começa com um narrador que diz, há um bom tempo atrás, tinha um cientista muito jovem e talentoso. Usando sua inteligência espantosa, contribuiu em várias coisas para o mundo. Podemos ver dois quadros, em um deles tem o cientista pousando, claramente uma foto encomendada, na moldura tem o seu nome escrito. Na segunda foto, ele parece receber algum tipo de prêmio, cercado de pessoas em roupas caras, um evento para ricos. O narrador seguiu dizendo que ele perdeu a fé no mundo. Genos aparece com uma expressão de desespero, olhar vidrado, apertando os dentes e suando. Uma veia se destaca em sua testa. O narrador explica, as pessoas sempre o banharam com elogios pelo seu grande intelecto, principalmente em eventos. Mas no dia a dia, ninguém dava atenção para suas ideias quando faladas em locais mais íntimos. O cientista acredita que, para evoluir com nossas próprias mãos, temos que nos envolver com mutações artificiais. Era nisso que ele acreditava e sonhava em cumprir, mas no meio científico, ninguém queria ajudar. Isso levou Genos a odiar os humanos. Furioso em sua sala, ele gritava, merda! Esses mamacos estúpidos, me tratando como se eu fosse louco. Dizem que são ideias perigosas. Um bando de lixo. Pensam que a humanidade avançou ao evitar o perigo. E nesse momento a raiva passou para a loucura e então parou na certeza. Imbecis como eles não conseguirão evoluir. Não deveriam ter nem o direito de passar os seus genes. Decidido sobre o que tinha que fazer, Genos fez uma promessa, farei isso sozinho. Farei isso mesmo que eu tenha que morrer. Dito isso, temos duas coisas, né? O cara é racista com uma facilidade. Piscou e já está gritando, seres inferiores. Num alto-falante, basta discordar um pouco e já não merecem nem viver. Agora, seria massa se tivesse algum método para tornar o corpo mais resistente. O corpo humano é um bagulho muito frágil, não é o mais frágil do mundo, mas certamente está entre os 10, talvez até entre os 5 primeiros. Mas bem, o narrador segue dizendo, ainda criança, Genos começou a duvidar do infinito potencial que os humanos dizem ter. Lentamente, as pessoas ao seu redor começaram a parecer seres primitivos, mostrando que o preconceito deles sempre esteve lá. Bom, o narrador contou que, quando tinha 15 anos, Genos começou a achar doloroso viver com essas criaturas, os outros humanos, então ele criou um plano para trazer a evolução para os humanos e assim mudar o mundo do jeito que ele quer. Não tem jeito, né? O cara tem rabo, corpo, boca, escamas, tá muito na cara que o problema dele não é com a evolução. Além disso, fica claro que ele sempre odiou os humanos, a frustração dele foi chegar no meio científico e descobrir que era o único que odiava a humanidade. Pois bem, Genos seguiu o seu plano sozinho, ele estudou por mais de 40 anos e, quando tinha 70 anos, descobriu como rejuvenescer e voltou a ter sua aparência de 30 e poucos anos. Seguiu criando um exército de clones e agora, sem mais ninguém para o impedir, ao lado dos seus clones, Genos iniciou uma série de experimentos envolvendo animais. Quando você tem dinheiro e poder, nenhuma ideia é louca o suficiente. Inclusive, além de ser preconceituoso, ainda é egoísta. Verdade seja dita, o problema dele não é a evolução humana. Bom, mais tarde, Genos fundou a Casa da Evolução, um laboratório, e através dos experimentos, ele foi capaz de criar várias novas espécies. Nesse momento, foi quando o Saitama perdeu finalmente a paciência com o narrador, claramente incomodado, ele perguntou, você fala muito. E o que caralhos isso tem a ver comigo? Pare de enrolar. Genos, como um bom discípulo, apoiou o seu professor dizendo, o meu professor é alguém ocupado. Então resuma tudo em uma frase simples de no máximo 10 palavras. O gorila se desculpou rapidamente, sua vida estava em jogo. E como foi pedido, ele resumiu. O nosso chefe tem um grande interesse no seu corpo. Fazendo um resumo de forma perfeita. Saitama ficou satisfeito com o resumo e, depois de pensar um pouco, respondeu. Bem, não possuo interesse em homens. Ele não é a pessoa mais inteligente da cidade Z. Por sorte, seu discípulo possui uma interpretação mais afiada. Genos explicou, o professor entendeu errado, acredito que seu plano seja estudar o seu corpo e assim descobrir um meio para ultrapassar os limites humanos.
Penso que, se não fizermos nada sobre isso, eles devem enviar mais pessoas no futuro. Genos explicou que já ouviu sobre a Casa da Evolução, já ouvi boatos sobre essa Casa da Evolução, seu lema é, uma nova humanidade, um novo mundo. Segundo eles, são um grupo religioso que prega a chegada de um novo mundo. Genos percebe que a Casa da Evolução esconde um problema ao comentar, agora, vendo vocês e aquele monstro mosquito, a Casa da Evolução é bem mais perigosa que uma simples religião. Genos avisa ao Saitama que não podem simplesmente ignorar o que aconteceu e diz, devemos fazer uma visitinha por lá. Saitama concorda e, sem demora diz, certo, vamos lá. Genos ficou desconcertado, ele não achou que seu professor iria querer ir agora. Saitama explica que tem que ser hoje, já que no próximo dia terá uma mega promoção no supermercado. Genos aceita o motivo e corre atrás, mas lembra de algo e volta. Nesse meio tempo que o ciborgue saiu, o gorila abriu o topo de sua cabeça, local onde ele esconde uma antena de comunicação. Fiel à Casa da Evolução, ele quer avisar o que aconteceu. Mas Genos volta e o gorila finge que nada aconteceu. Genos voltou com a cara fechada e saiu perguntando, a Casa da Evolução desenvolveu algum ciborgue 4 anos atrás. Quantos ciborgues existem na Casa da Evolução? Por um acaso, vocês mandaram algum ciborgue destruir uma cidade? É para o meu mestrado. O gorila não entende muito bem, mas responde de forma honesta, sobre 4 anos atrás, não sei de nada, mas hoje em dia, sou o único ciborgue lutador da Casa da Evolução. Genos diz, ok, você passou e vai embora. Ele não se importa que o gorila mande uma mensagem ou simplesmente não viu. E assim que vira as costas, o gorila envia um aviso dizendo, estão indo comer o caneco de vocês. De volta no laboratório, Genos está transtornado. Lendo a lista de baixas, Mante, Sludgeros, Homem-Sapo, Dragão Subterrâneo, Gorila Blindado e o mais chocante para ele, o Rei Besta. Que, inclusive, é uma má tradução. O Rei Bestial seria melhor. Besta, parece que o cara é um besta, entendeu? Nada a ver, né? O Rei Besta é o besta dos bestas, enfim. O Genos está suando descontroladamente, ele não entende como o esquadrão formado para exterminar a humanidade foi destruído tão facilmente. Suas crenças estão sendo abaladas. No momento, Genos está em uma sala com vários dos seus clones, um deles avisa que a mensagem explica que a dupla que exterminou o esquadrão está indo direto para o laboratório. O clone segue dizendo que eles devem dar prioridade aos invasores e diz: não podemos deixar que anos de pesquisa sejam destruídos, precisamos lidar com eles o mais rápido possível. Genos pensou um pouco e, apesar do estresse da situação, ele pensou em uma solução. Ele explica, creio que não existe outra opção, a não ser usar nossa carta oculta. Faça as preparações, vamos libertar o rinoceronte Azura. Os clones, que pareciam calmos até meio segundo atrás, explodem em descrença. E rapidamente começa uma discussão envolvendo os próprios clones. Alguns acham um absurdo completo, mas outros concordam com Genos. Para impedir que o foco seja perdido, Genos acalma os clones ao revelar o seu plano, o rinoceronte Azura será o último recurso. Primeiro, vamos espalhar armadilhas por todos os 8 andares do prédio e, se tivermos sorte o suficiente, um pouco mais calmo, mas ainda suando muito, Genos diz, sei exatamente o risco que vamos passar com tudo isso. Enquanto isso, Genos e Saitama correm até o local onde a Casa da Evolução fica, já se passaram 4 horas desde o ataque. Inclusive, acho um absurdo, os caras mataram um urso. Pra quê, né? E digo mais, quando tem esses balões sem a seta é foda. É pra adivinhar quem tá falando. Aqui, imagino ser o Genos que diz, não acho que vamos chegar lá tão cedo indo a pé. E particularmente, dizer isso depois de 4 horas também não vai ajudar a chegar mais rápido. De qualquer forma, Saitama pergunta, tem ideia melhor? Mas Genos não tem, ele comenta, pensei que você sabia voar ou coisa parecida. Saitama só comenta, cara, humanos não voam. Então, Genos revela de onde veio o seu pensamento, ele explica, acho incrível como você sempre chega na hora certa. Acho que isso é ser um herói pra você. Saitama discorda ao comentar, nem é, sempre estou muito atrasado. O que é verdade, Saitama só sai quando algum monstro aparece no noticiário e para um monstro aparecer lá, ele precisa estar causando há bastante tempo. O Genos é bem fanático pelo Saitama, ele esqueceu que foi pura coincidência, o Saitama está lá para salvá-lo. Dito isso, a dupla chega. Não sei quem fala, só sei que dizem, essa deve ser a Casa da Evolução. Saitama mal tem tempo de olhar para o prédio e Genos simplesmente dispara um jato de fogo com as 2 mãos e oblitera o prédio. O Genos é muito afobado. Ele não pensou se tinha pessoas inocentes dentro do prédio, reféns, funcionários que não têm nada a ver com as pesquisas.
Nesse sentido, ele não é muito diferente do ciborgue que destruiu a cidade dele. Mas bem, uma explosão depois, não sobrou nada do prédio. O Saitama ficou desnorteado, sua expressão não esconde o que ele pensa, Genos é maluco. Ainda assim, ele tenta entender o que passa pela cabeça do ciborgue e pergunta por que ele fez isso. Genos é prático e explica, só achei que seria a forma mais fácil de eliminar eles em um só golpe. E aí, deixa a pergunta, como exatamente ele iria saber que conseguiu? Acabei de pensar, ele possui um leitor de sinal de vida. Mas, fica a dúvida. Ele sabia que tinha sinais de vida no prédio e o explodiu sabendo disso ou ele não detectou sinais de vida? E digo mais, ele precisa ter detectado sinais de vida para supor que iria acabar com tudo em um único golpe. Um psicopata completo. Bom, a cena segue com o Saitama concordando com o Genos, mas ele tem uma opinião e diz, você pode estar certo, mas deveríamos dar uma chance para eles nos atacarem. E digo mais, essa é uma estratégia muito usada quando o protagonista é invencível. Tem uma história que é basicamente isso do início ao fim, mas enfim, a dupla encontra uma porta de metal que esconde uma escada. Saitama abriu com muita facilidade e a dupla começou a descer. Ao mesmo tempo, no subterrâneo do laboratório está uma confusão, gritos e barulho de tiros reverberam pelas instalações. Seguindo um corredor escuro, chegamos até um clone que dispara sem parar com uma metralhadora enquanto grita histericamente, vai embora. E vale a pena dizer, o cara está há anos trabalhando com a evolução humana, mas não fez uma única alteração nele. Mais um ponto que reforça meu pensamento. Ele se acha perfeito, e dito isso, de repente aparece uma mão com o punho fechado. O punho viaja muito rápido e acerta o tronco do clone. O impacto é devastador, toda a região do tronco explode para trás. O clone termina com um buraco enorme e seu tronco se desfaz em uma mistura de sangue, órgãos e ossos. O One Punch sabe ser cruel às vezes, os caras serem meros clones ajudam muito. Porém, se pensar bem, a cena não faz sentido. Os braços deveriam ter virado uma massa desfigurada e a arma ter se estilhaçado. Não deveria ter nada que lembrasse um humano da cintura para cima. De todo jeito, o mangá não é sobre isso. A cena segue com o clone ou o que sobrou dele caindo no chão. A imagem então abre e podemos ver o rinoceronte Azura, de costas. O que me fez pensar, o bicho é horroroso. Se fosse um monstro feminino, teria uma bunda gigante, enfim, votando. De repente, temos passos. O dono deles é Genos, o corpo original. Ele cumprimenta o rinoceronte Azura enquanto tenta se manter calmo, mas claramente, está sendo muito difícil entrar nessa sala. O grande monstro encara o Genos que continua falando, vejo que matou muitos dos meus clones, imagino que esteja satisfeito agora. O monstro nega enquanto pergunta para Genos, você está brincando? Como deveria ficar satisfeito? Você me prendeu aqui, logo eu, o mais forte da casa da evolução. Genos respira fundo para dizer, sua mente é estável e você é incontrolável, não tivemos outra escolha a não ser te prender. O que me deixou curioso, como exatamente eles prenderam ele. O cara acabou de arrebentar a coleira com um simples puxão, se não me engano, existe uma explicação, mas não é explícita. De qualquer forma, Azura zomba ao ouvir que ele é incontrolável, mostrando a língua ele diz, me controlar. Ele rir bem alto, não seja tolo. Eu sou a nova humanidade que você sempre quis criar. Sou infinitamente mais inteligente e mais forte que vocês, antigos humanos. Se alguém tem que obedecer, esse alguém são vocês. Contra os argumentos do Azura, Genos se fez de mudo, mas em pensamento ele diz, errado. Você é uma falha, mesmo sendo mais forte e mais inteligente, te falta classe. A hipocrisia do cara, né? A Casa da Evolução nasceu para criar um ser humano evoluído. Ele chegou à conclusão de que o ser humano para evoluir deveria ser mesclado com outros organismos. Finalmente ele cria algo que, na visão dele, é um sucesso, mas como ele não consegue controlar, taxa como um fracasso e o prende. O rinoceronte é igual a ele, por se achar alguém mais evoluído, despreza todos abaixo dele. Inclusive, fica parecendo que o Genos não quer a evolução, o que ele quer é gente que segue o que ele diz. Seres obedientes que ele possa controlar livremente. Fica a dica, era só virar coach, dava menos trabalho. Ainda tem a grande falha do rinoceronte Azura, não ter classe, uma frase que um racista diria com tranquilidade. O que é ter classe? Enfim, Genos diz que tudo bem, se quiser, pode matá-lo, já que existem clones para o substituir. E dito isso, não fica claro, mas imagino que este Genos ainda seja o original. Bem, Genos puxa a manga de sua camisa e expõe um relógio, ou algo que parece um. Ele usa esse acessório como um projetor e projeta na parede as imagens da câmera de segurança apontada para a entrada do subterrâneo.
No momento, podemos ver o Saitama descendo na frente enquanto catuca o nariz e Genos segue de perto o seu professor. Genos aponta para a imagem e diz: tenho um favor a pedir, quero ter o corpo desse cara nas minhas mãos, não importa o custo. Mas tem um problema, ele é muito forte. Acredito que você seja o único capaz de vencê-lo. Não me importa se vivo ou não, só espero que você pegue o corpo dele pra mim. Dito isso, se o Azura aceitar fazer isso a troco de nada, será uma confirmação de que ele não é tão inteligente como acha que é. E foi isso, terminamos o capítulo 9. Casa da Evolução.